Pessoal, antes de começar o episódio, um aviso importante. Tivemos um problema técnico na captação do áudio durante a gravação ao vivo na MIA, Mostra Integrada de Artes. Esse episódio foi feito dentro do Museu de Poços de Caldas e com plateia, que lotou o lugar para ouvir literatura e curtir a festa da MIA. A conversa com o poeta Lucas Macabea foi intensa, linda e precisava chegar até você, mesmo com os desafios do som. Eu edito sozinho todo o material do Rabiscos e fiz o possível na edição para deixar a escuta confortável e agradeço desde já pela compreensão, pelo áudio não tão primoroso, mas o papo foi muito bacana. Então agora bora ouvir esse grito que vale muito a travessia. Olá, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Tudo bom, Jéssica Baldini? Tudo bom, Tadeu Rodrigues, e com você? Onde estamos hoje? Hoje a gente está no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas. Agora eu sinto que a gente começou. Oficialmente, para vocês que conhecem o Rabiscos e que não conhecem o Rabiscos, se ouviram os primeiros episódios, eu e a Jéssica, a gente apresentou por algum tempo, só nós dois, sem convidados. E no começo do podcast a gente fazia no estúdio, lá do Alan, aqui do Estúdio Rock, e a gente fazia bebendo chopp. Então a gente começava com um nível de conversa e da segunda metade em diante a gente já estava bêbado, filosofando muito mais e fazia muito sucesso os episódios. Dizem que é o que vai acontecer aqui hoje, mas eu não sei porque, né, enfim. Mas a gente... tô tomando um vinho aqui. Eu também tô. Então não sei, talvez aconteça. Mas a gente começou nessa vibe, eu acho que no fundo era uma desculpa pra gente poder beber. Né, se encontrar assim, para falar de... Era uma desculpa pra gente se encontrar, falar de literatura e beber. E continua sendo, mas também uma desculpa para juntar pessoas. E eu queria só destacar assim, que como é importante estar por 7 anos fazendo um podcast que é semanal, sai toda semana, com alguns intervalos de férias, tipo fim de ano e tal. É um podcast que sai toda semana. Então, assim, são algumas centenas de pessoas que já passaram por ali para falar de literatura e de A a Z, assim, né? Sem restrição alguma, né? Assim, exceto contra fascistas, o restante das pessoas podem passar por ali e falar de literatura. E como é gostoso, né? E como é gostoso reunir pessoas ao vivo e poder fazer isso. Eu, especialmente, fico muito feliz de sentir a literatura mais viva e mais pulsante, assim. Eu falo que quando a gente consegue trazer o podcast um pouco para a rua, por exemplo, como a gente está fazendo, de certa forma, é uma forma de resistência também, porque a gente está no meio de uma festa com o DJ, com uma exposição linda de fotos do Joãozinho, uma puta estrutura aqui que a Chiara sempre apresenta com a Mia, DJs fazendo festa, a gente um espaço público onde muito tem se questionado, inclusive questionado eu poder utilizar esse espaço que a gente está. Foi questionado pelas autoridades, vai usar para público, porque muita gente entende a arte, às vezes, como uma coisa muito superior, ou um outro patamar, acha que a literatura marginal não é literatura, acha que o hip-hop não é música, acha que o funk não é música. E a gente, ouvindo as pessoas esse tempo todo no Rabiscos, a gente meio que entende um pouco o movimento, e não só no Brasil. Hoje o podcast Rabiscos ele é mais ouvido na cidade de São Paulo, e o segundo lugar que mais ouve o Rabiscos é em Fortaleza. A gente está em Poços de Caldas, e o segundo público nosso é Fortaleza, o terceiro é Rio de Janeiro. O quarto público é Poços de Caldas. A gente precisa... Perto de vamos Poços. Mas isso me faz lembrar um menino que viajou de Fortaleza pra cá pra conhecer o Poços de Natal, através do Rabiscos. E aí, coitado, ele foi parar em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, ele não sabe o itinerário. Ele chegou no último dia do festival. Mas ele encontrou a gente, foi super feliz e foi ótimo. Que bom que a gente trouxe pessoas. Quem estiver ouvindo a gente é o Jorge, o nome dele. É o Jorge, eu não lembrava mais o nome. Obrigada, Tadeu. Eu vi que o Nando acabou de chegar, então eu queria agradecer o Nando. Oi, Nando, obrigado pelo espaço, nosso secretário de Cultura, que por acaso é meu colega de infância também, eu sempre gosto de falar isso. A gente, enfim, nadava na piscininha de plástico juntos e eu não tô expondo ele agora. Temos as fotos de hoje. Temos as fotos, vai passar aqui no mentira. Mas não, eu queria agradecer o espaço e agradecer o cuidado e o carinho com a cultura, com a literatura, com o Festival de Inverno, tá muito bonito, tá muito gostoso, então muito obrigada. Aproveitando então, puxar um pouco de sardinha, o Nando tem um espetáculo dirigido por ele com textos meus, chamado Leia-me, que vai ter de novo aqui. Vai, dia
25 de setembro. Dia 25 de setembro. Então convido a todos para acompanhar a Thalinda, um espetáculo de dança contemporânea maravilhoso. Eu tô sentindo que a gente tá aqui, assim, Enrolando, só né? falando muito da gente, né? Um É espaço pra gente fazer uma autopubli. Não, mas isso faz parte, né? Precisa, são os informes. E falando em autopubli, essa que está falando ao meu lado está lançando um livro Eu tô. chamado Porca Gorda. Eu vou falar um pouco antes dela te passar a palavra, mas a Jéssica, a gente é amiga há muitos anos, a Jéssica me ensinou muito na literatura enquanto, eu falei aqui no começo, enquanto resistência, enquanto presença política, e eu aprendi muito sobre corpos dissidentes com ela também, seja pela curadoria que a gente faz junto, né, de pensar todas as formas de literatura e chegar a todas as formas de pessoas e principalmente de atingir a sensibilidade alheia, assim. E a Jéssica me ensina muito disso. E quando a gente fala desse lugar do corpo, eu que amo a Jéssica de paixão, ela sabe disso, eu tive, né, um caminho para percorrer enquanto pessoa magra ou enquanto uma pessoa que não ocupa um corpo dissidente. E a Jéssica, com os seus textos, com as suas reflexões, ela faz isso brilhantemente. Eu tive o privilégio de ler o livro, Porca Gorda, que é o livro que está lançando agora. São relatos ficcionais e não ficcionais, inspirados também em coisas que ela vivenciou, assim, e foi um puta soco no estômago, assim, porque a Jéssica, além de escrever muito bem, ela conseguiu colocar nos textos uma postura política, sobretudo, né, que ela fala, né, o corpo político. E eu quero convidar vocês a todos a conhecer o livro que está em pré-venda. E eu queria, antes da gente começar oficialmente com o nosso convidado, Jéssica, que você falasse um pouco disso, né? Do seu livro, como que foi criar ele. Você está lançando por uma editora de favela, né? O Barraco Editorial também, que eu acho que é bacana você poder falar isso. Falo sim. Quem quiser comprar, o link tá nos stories. Não tem como eu distribuir o link aqui agora, mas depois eu falo certinho. Na verdade, foi o livro é a editora do Wesley Barbosa, que é um escritor periférico. Ele vive em São Paulo, ele é de Itapecerica da Serra, e ele tá com essa editora agora. Ele tem publicado alguns livros e livros curtos, assim, livros de bolso. E aí ele me pediu, você não tem um texto, alguma coisa pra gente publicar? E aí eu tinha começado alguma coisa, mas não tinha feito. E aí eu comecei a fazer, mandei um esboço para ele. Ele falou, muito legal, continua, vamos publicar. E aí eu fiz, porque é um livro curto, né? E aí eu sentei assim e saiu muito numa tacada só, realmente. E aí ele falou, beleza, vamos publicar. Então é uma das primeiras publicações. Ele já publicou o Pedro Cardoso, que é o ator, o Pedro Cardoso, que fazia o Agostinho Carrara, junto com o Aquiles. Inclusive a gente vai entrevistar eles no podcast também. E tem publicado, né? Ele fez um livro dele mesmo, por esse selo, está fazendo alguns infantis, e é uma editora que faz pequenas publicações a partir, né, de uma única pessoa ali batalhando e correndo atrás, e tentando distribuir isso, frequentando eventos, e com um trabalho bastante inspirador, assim. Então acho que foi um encontro legal e foi um convite muito legal fazer pela editora dele. Eu tenho um outro livro que eu fiz de maneira independente por um selo, que é o selo do Burro, que é o Gasolina e Fósforo, e aí agora tá vindo esse. Eu espero muito que fique pronto a tempo da Flip, mas se não, fica pronto a tempo da Flipei, que é uma semana depois. E, enfim, eu vou estar com ele aqui também, a gente lança na linha de setembro, vamos fazer barulho. E aí depois eu montar no meu perfil nas minhas redes, e aí quem quiser já fazer a compra na pré-venda ajuda bastante, fortalece bastante. Então, eu agradeço. Acho que é isso. Muito bom, então... E obrigada pela leitura e pelo carinho, Tadeu, pelas palavras. Imagina. Tadeu é minha cota de amigo, homem branco, cis, hétero. Até tenho amigos que são. Ainda bem que eu tô nessa cota. Um negócio legal também da Mia é poder a gente promover a cultura local, né? A gente sabe que Poços tem vários eventos voltados à promoção das pessoas que estão produzindo, né? E quando a gente falou com a Mia, né, com a Chiara, a respeito da gravação do Rabiscos, a Jéssica falou, vamos levar pessoas que trabalham diretamente com literatura em Poços, não necessariamente são escritora ou escritora. E foi quando surgiu a ideia de a gente contatar duas pessoas muito queridas, que é o Rafael Couto e o Lucas, que daqui a pouco a gente vai apresentar ele. O Rafael Couto, que estaria aqui com a gente, está lançando um romance. Ele é um
poeta muito querido. E os dois são livreiros aqui na cidade. Eles trabalham na Livruz, no Maciel, que está ali também. Macy, chama. E eles trabalham como livreiros e eles podem falar também. Eles são livreiros de verdade. Eles indicam livros. Se você conta o que você está procurando, eles de fato indicam livros bons e promovem. Tem canal no YouTube e divulga e faz vídeo e grava e faz lançamento. E isso faz toda a diferença. O Rafael, ele infelizmente não pôde vir. O pai dele ficou doente, está com um problema muito sério. E infelizmente ele precisou ir para o hospital. Então, infelizmente, ele não está aqui hoje. Mas o Lucas vai suprir aí, tenho certeza, com muita maestria. Faça as honras da casa, Jéssica. Eu vou fazer. Eu vou chamar então o Lucas, que também é conhecido como Macabeia. Vem aqui pro palco, Lucas, enquanto eu vou te apresentando. Então, Macabeia ou Lucas, gente, por favor. Esse senta aqui no nosso meinho. Macabeia Lucas, ele é graduado em História, especialista em Filosofia e flertador da psicanálise lacaniana. Obrigada, Lucas. Bota o microfone aqui pro... Pode ir. Já foi um corte. Esse. Ele é natural de Andradas. Andradas produz, né, bons escritores. O ano passado a gente recebeu o Leonardo Piana, que é de Andradas também. Vive e trabalha como livreiro aqui em Poços. Já lançou 2 livros de forma totalmente independente, que é A Verdade dos Dias e Voragem. E agora ele está lançando o Gritos Noturnos, que está aqui na mão dele. Quem quiser comprar depois na mão do autor é mais barato e com autógrafo vale mais também. E, Lucas, obrigada pela presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sou muito sua fã, você já fez um curso comigo e eu amava muito seus textos. Acho que a Rafa estava nesse curso também, a Tati, que também, né, uma autora daqui de Poços, também estava, o Rafa também, e foi uma turma muito legal. A Vanessa foi uma turma muito gostosa e sempre delicioso te ouvir. Assim, você tem uma criação literária muito potente, muito peculiar de quem lê, então já era uma vontade antiga de trazer aqui para o podcast, ter essa conversa. E daí, quando a gente foi alinhar com a Mia, eu pensei e falei, bom, acho que os dois faz todo sentido, né, estarem aqui com a gente e falarem um pouquinho. Então, seja muito bem-vindo, não só ao podcast, mas ao palco do Rabiscos, que são poucas pessoas que vêm nesse palco ao vivo. Então, olha só. Gente, boa noite. Queria agradecer primeiro o espaço. Como eu falei para vocês, o Rabisco é um podcast que eu ouço toda semana. Então eu tô lá em casa, tô dando play, tô comentando. Se você olhar lá, tem meus comentários. Porque, como livreiro, o Rabiscos é muito importante, porque eu consigo acessar outras pessoas que talvez a gente não acesse aqui, né? Não chegue pra gente. Você entrevista pessoas do Nordeste, do Pará. Então eu conheci muita gente boa que eu comecei a seguir, comecei a compartilhar, a ler os livros, ir atrás, através do Rabiscos. Então eu falo que é um podcast que é um treinamento para mim, é uma escola, porque lá eu me desenvolvo e continuo como livreiro, aprendendo, conhecendo coisas novas, ainda mais que eu gosto muito de literatura nacional contemporânea, é o que eu mais consumo. Então, assim, para mim é um deleite estar lá e conhecer pessoas maravilhosas e, de repente, assim, você está sendo convidado, tipo, oi, o que está acontecendo? E eu, tipo assim, gente, tanta gente já sentou aqui, já falou com vocês, e aí eu falei, gente, quem sou eu na fila do pão, para estar lá, toda semana estou dando play, agora eu estarei lá falando sobre o meu livro. Então, muito obrigado pelo espaço. Eu ouvi dizer, não sei, que o Maciel agora vai transformar o podcast Rabiscos em audição obrigatória na livraria. Então vai ficar rodando ininterruptamente, você vai entrar lá e vai ouvir. Mas seria ótimo se pudesse. Mas que bom que você está aqui, Tadeu. O Maciel falou que ele ouve na estrada Rabiscos, então um bom divulgador aí. Eu acho muito legal a gente estar falando de poesia na praça, né? A poesia que muitas vezes é vista de um modo arcaico, né? Principalmente antigamente era muito comum a gente ter a poesia como algo muito inatingível, como aqueles poetas barrocos ou como aqueles poetas clássicos. E a literatura, a poesia com a internet, ela conseguiu acessar mais lugares. Ela mostrou que tudo pode ser poesia, que a música tem poesia, que relações afetivas familiares têm poesia. Então é emblemático também a gente estar numa praça, dentro de um museu, falando de poesia com um poeta. Isso simboliza muito a literatura de sua forma mais pura, que é o lirismo, né?
o Leminski falava que é fácil você ser poeta aos 17, aos 19, aos 20 anos, é difícil você ser poeta aos 60, aos 70 anos, porque a vida vai endurecendo, e a poesia faz com que a gente resista a isso também, né? Então, Lucas, queria começar o papo contigo falando um pouco que você assina como Macabeia, né? Lucas ou Macabeia, e eu queria entender um pouco isso, assim, você está criando 2 sujeitos, ou você está libertando-se da obrigação de ser apenas um dos sujeitos? Por que você optou por assinar Macabeia? É um duplo? Você está partido? Duplo partido. Então, é uma pergunta que eu me faço, inclusive conversei com a minha amiga essa semana, que ela é psicanalista, então a gente conversa bastante. E é uma pergunta que eu me faço, mas quando eu lancei o Voragem, eu percebi, quando eu fui reler os textos para fazer a edição, que eles estavam todos no feminino. E aí eu falei, nossa, que interessante isso daqui. E aí eu já assinava nos tempos primórdios do Facebook. Quando eu criei o Facebook, eu criei como Macabeia. Acho que é a primeira lembrança que eu tenho que eu coloquei Macabeia no mundo foi no Facebook, com a conta que eu criei. E quando eu li Clarice, para quem não sabe, Macabeia é do A Hora da Estrela. E se não leram, por favor, leiam na hora que sair daqui. Porque é muito maravilhoso Macabeia. E quando eu li, não necessariamente eu sentia que eu era ela, mas a forma que a Clarice coloca a Macabeia no mundo, a sensação dela, e coloca um narrador para falar dela, e tem que ser um narrador homem, masculino, para falar dela, né? Senão ela não teria voz. E senti que Macabeia tinha uma pulsão ali que era mesmo que a minha, de sensações. E aí eu comecei a usar o Macabeia. E pensando assim, hoje eu sinto que Macabeia, ela é mais corajosa, ela vai falar de biopolítica, ela vai falar de assuntos que o Lucas não consegue falar. O Lucas fica no cantinho dele, mais introvertido, fica mais lendo e pensando as coisas. E Macabeia, ela ocupa o espaço e ela fala, ela se coloca e de alguma forma eu acho que eu vou junto com ela. O Lucas está aprendendo com Macabeia e ela está dando voz para o Lucas, assim, de alguma forma, eu acho. Que exercício curioso, no mínimo. Lucas, eu queria te perguntar, aproveitando, né, que você trabalha numa livraria, você falou desse livro da Clarice, que é uma droga leve, assim, para muita gente, ser a porta de entrada, né, para as drogas mais pesadas e tal. Mas eu queria saber como é que você se tornou leitora, assim, como é que foi o teu percurso na leitura, porque a gente discute muito, né, livre leitura. Recentemente eu estava dando uma disciplina de bibliodiversidade para uma turma de pós-graduação, e aí a gente estava refletindo muito sobre isso, assim, né, o que forma um leitor, o que faz uma pessoa ter vontade, ter desejo de ler um livro. E a gente sabe que muitas cidades não têm livrarias, não têm bibliotecas públicas, onde, né, assim, e Poços tem é muito privilegiada nesse sentido, né? A gente tem não só livrarias, já tivemos mais, infelizmente, mas assim, a gente tem livraria, a gente tem bastante bibliotecas, a gente tem muitos eventos e a gente tem muitos escritores e muitos pequenos movimentos acontecendo simultaneamente, do ponto de vista de incentivo, de leitura, de reunião para escrita, reunião para leitura. Então, como é que você se formou leitor, né? Como é que a leitura chega na tua vida e, sobretudo, como é que ela permanece, né? Como é que é ser livreiro? Como é que é trabalhar com o que se gosta de fazer? Porque eu já fui livreira, foi meu primeiro emprego numa livraria que, infelizmente, não existe mais. E eu sempre brinco que eu falo, meu grande sonho é envelhecer assim e ter uma livraria, que eu já envelheci, né? Agora só ter a livraria. Enfim, eu não sei porque eu falei que eu quero envelhecer, mas ter uma livraria assim e ficar ali, passar os dias ali, eu acho que é um ambiente muito gostoso, né? Você poder estar em contato direto com os livros. Então, eu queria saber disso de você. Nossa, é um processo... Uma palestra, né? Antes de fazer a pergunta, desculpa. É um processo, acho que mais recente. Na minha infância eu não lia muito, mas lembro que uma parente da minha mãe, ela trabalhava numa casa de pessoas mais ricas lá em Andradas, e eles compravam muitos gibis, e esses gibis iam pro lixo. Então ela começou a pegar esses gibis e levar lá em casa, e eu olhei e falei, o que é isso daqui? Vou ler, e comecei a ler. Mas também ficou nisso. Aí depois na escola eu lembro que
no 6º ano, mais ou menos, minha professora de história, nós iríamos sair de férias, ela falou assim, cada um vai lá e vai pegar um livro que goste e vai ler. E aí eu lembro que eu fui lá, olhei, tinha um livro que chamava Além da Neblina, não esqueço dele até hoje, que era de 2 historiadores. E eu peguei o livro e eu amei, e comecei a ler, reler, eu devolvi, eu ia lá emprestar, pegava emprestado de novo. Toda vez o livro estava comigo. E aí depois disso eu também passei um certo hiato, e aí minha mãe um tempo começou a vender aquelas revistinhas da Avon, e aí eu comprava os livros pela revista da Avon. Porque lá em Andradas não tinha livraria, então assim, era uma forma de ter acesso. Aí eu comprava, às vezes nem chegava, acabava, eu ficava lá frustrado. E aí eu não tinha esse entendimento que tinha um espaço que eu poderia ir lá e pegar um livro emprestado. Acho que demorou muito até eu fazer faculdade, eu ter uma visão maior de mundo, assim. E aí eu fui percebendo, tipo, nossa, existe livraria. E aí eu fui entrando nesse mundo aos poucos. E aí na pandemia eu estava desempregado, aí surgiu uma vaga, falaram para mim, olha, tá com uma vaga na livraria. Eu falei, nossa, que interessante, acho que é um lugar que eu nunca pensei em trabalhar, mas acho que eu ia gostar muito de estar lá. Mas na época eu estava fazendo a pós-filosofia, então eu estava lendo muito não ficção. Aí eu fui meio assim, tipo, olhei lá, falei, gente, que é isso? E apareciam umas meninas lá e via a seleção, e meu Deus, a seleção! E eu falava, quem é essa moça? Que livro é esse? E aí eu consegui a vaga, entrei lá para trabalhar na feira primeiro, depois eu fui para a livraria, e aí lá era um outro movimento, né, que as pessoas já vão procurando livros lá, e eu não tinha essa carga de leitura que as pessoas às vezes exigiam e queriam uns clássicos assim, e falavam, mas você não sabe quem é? Eu falei, não sei, não tive essa bagagem. E aí eu fui construindo a minha bagagem, fui me aperfeiçoando, fui lendo aquilo que eu não gosto, eu vou atrás, eu pesquiso, eu vejo quem gosta, porque eu acho que livro não tem quem não gosta de ler, você talvez não tenha encontrado seu gênero favorito, que quando você encontrar, você deslanche, vai um atrás do outro. E o meu eu encontrei na literatura, comecei a observar sempre muitas mulheres e nacional. E Clarice sempre ali, ela ia e voltava, e aí fui me aprofundando, e é maravilhoso, eu gosto muito de falar sobre livros, as pessoas chegarem lá, principalmente quando eu posso indicar, né, abrir, porque às vezes a pessoa não está muito aberta, e você tenta negociar com ela, às vezes ela já vai fixada com o livro, às vezes não tem o livro, e você tenta mostrar outras oportunidades, e teve até uma experiência muito engraçada, de uma menina que ela estava lendo, ela estava em outro movimento, lendo outras coisas lá, e aí eu falei assim, posso te provocar um pouco? Eu vou te fazer uma indicação, e talvez você volte a estar com o livro na minha cabeça, ou você vai amar muito, então vamos lá, você topa? Ela falou, não, topo. E aí taquei a Aline Day no peito dela, falei assim, vai ser feliz. Compre lencinho e água, né? Dá pra ser muito feliz. Dá pra ser muito feliz. Aí passou tipo umas 2 horas, a menina chega na porta da livraria, assim, segurando o livro assim. Eu falei, meu Deus do céu. Ela vai arremessar de lá bem na minha nuca, eu já vou cair aqui, né? E ela falou assim, eu só voltei pra te agradecer porque é o melhor livro que eu li na minha vida. Muito obrigado por ter indicado ele. Eu acho que isso não tem o que pague, não tem salário, não tem nada no mundo que pague. Tem sim, tem salário sim. Não, aumenta. Salário paga, né? Mas, assim, essa experiência dela voltar lá e, tipo assim, inesquecível, o brilho no olho dela, assim, e você fala, nossa, fiz a minha parte como livreiro. É curioso você falar dessa coisa que você teve com Andradas, vir para Poços, se tornar leitor e livreiro, né? Quando a gente entrevistou o Leonardo Piana, que também é de Andradas, tem um livro lindo chamado Sismógrafos, inclusive foi comprado agora, vai ser adaptado para o cinema. Vai ser adaptado para o cinema pelo pessoal de BH, né? O pessoal Betim, que fez o dia que te conheci. E se vocês quiserem ouvir o episódio, foi na praça também, foi muito legal. E o Leonardo falava um pouco dessa coisa de se sentir fora também, de lá de Andradas, de ser um adolescente gay, se entendendo com a sexualidade também. E quando eu te conheci, né, você é muito sensível, e depois que eu li o seu livro Gritos Noturnos, tem um poema, por exemplo, que fala assim,
Coloco minhas entranhas putrefatas para leilão. Quero abdicar de mim esse excremento de estimação. O livro chama Gritos Noturnos. Né? Os gritos à noite são mais altos. Né? Tudo à noite é mais alto, mais tonificado. Quanto de você coloca na literatura no sentido de angústia também? Porque eu vejo um pouco de angústia também na sua poesia, porque eu acho que poesia é feita de angústia também, de medos também, de receios, e você trabalha com isso e de repente deu cara para isso. Né? Como que é sair dessa posição de livreiro para escritor e o quanto essa angústia te representa? Eu acho muito difícil, porque, querendo ou não, a gente se revela um pouco na escrita. E aí, por mais que você mascare, use palavras poéticas, você acaba entregando parte de si ali, tanto que alguns poemas fizeram parte de vivências minhas, como a do menino que é apedrejado, por ser gay. É uma situação que eu passei, eu coloquei no livro. E eu acho que é um movimento de... Acho que quando você nomeia algumas coisas, a Jéssica está aqui como psicanalista, ela sabe como é importante nomear. Então, quando a gente nomeia, a gente põe no mundo, a gente se ouve. E eu acho que colocar no mundo algumas coisas foram importantes para o Lucas, né? Macabeia veio e falou assim: vamos abrir, se soltam monges, vamos soltar os demônios. Eles estão aí e vamos libertá-los e vamos colocar ele, vamos dar uma amansada pela poesia, mas tem muito de angústia. Para mim, a escrita, ela tem que causar sensações. Eu acho que, para mim, né, Lucas, a literatura, quando eu leio, eu gosto do arrepio na pele. Quero que a literatura esteja pelos poros, exalando, eu quero que ela me movimente. Quando eu li o conto Leite de Cacto, da Betânia, era um conto que eu ficava levantando, porque me incomodava, e eu falava, gente, é maravilhoso, eu amo isso, quando o livro, ele não tá só ali, eu não vou fazer um vira-página, né? Só vou folhear, que legal, eu gosto de que o livro me movimente, que ele me cause, que ele me faça pensar, repensar, rever algumas coisas. Então, tem muita angústia ali. E eu acho que a angústia é um sentimento meio universal. Acho que todo mundo tem. Você fala que você colocou o apedrejamento, né, de um menino gay, que você conseguiu passar isso para a literatura. Como é que foi a vivência disso na vida real e como que foi passar isso para a literatura dentro de você? Você sentiu uma espécie de vingança? Talvez a literatura é um pouco de vingança, né? Acho que me senti vingado. E ao mesmo tempo eu olho assim e falo, nossa, acho que eu tô meio... Acho que já passou, né, meu anjo? Vamos lá, as pessoas mudam, você mudou, né? Mas acho que é importante colocar para que outras pessoas, como o livro do Leonardo, quando eu li, eu mandei mensagem para ele, eu falei, seu obrigado, porque tem um trecho lá que ele encontrando outro menino e tem uma questão do olhar entre os dois ali. E aí eu até falei para ele, falei assim, eu me senti naquele menino na sua história, porque quando você conta a sua história, você permite que outras pessoas também acessem e percebam que elas não estão só. Porque às vezes a gente sente que aquilo está passando com a gente. E aí quando você vê na literatura, de alguma forma, por mais que seja ficção, você se vê em duplo, né? Como se fosse um espelho ali, você é o personagem. E aí você começa a se perceber não tão só, não é só comigo, tem mais pessoas que passam por isso. Então, acho que a literatura é talvez uma forma de vingança que eu ainda não percebi. Você está muito psicanalizado. Não, tô me falando. Você está muito. O Marcelino Freire, que é um escritor muito querido pela gente, inclusive foi ele que veio no aniversário de 1 ano, ele fala que ele escreve para se vingar, que se ele tivesse coragem, ele fala, eu escrevo porque eu sou covarde, porque se eu tivesse coragem eu achava fogo no meu próprio corpo e me queimava em praça pública. Como eu não tenho, eu escrevo, né? Na escrita eu me vingo. E eu sempre uso isso, né? Quando me perguntam de que lugar parte a minha escrita, eu sempre uso isso, porque eu acho que eu escrevo muito desse lugar da vingança, que não é exatamente um lugar nobre, mas é um lugar de sublimação, é um lugar onde você consegue, acho que expurgar, né, esses demônios e se encontrar com eles, e tem muita coisa
sobretudo no Gritos Noturnos, que eu acho que flerta muito, inclusive com o que eu escrevo, assim, acho que tem um movimento muito parecido, que é uma coisa meio de beira de abismo, que é uma coisa meio de se confrontar com essa monstruosidade, de puxar essa monstruosidade e trazer ela para a luz e falar, olha, eu também sou isso aqui, né? E aí, enquanto você estava falando, você falou o quanto que é possível esconder quando a gente escreve. E aí eu queria te perguntar exatamente isso, assim, se você escreve para esconder ou se você escreve para revelar. E eu te pergunto isso porque recentemente eu li o livro da Tatiana Salem Levy, que é O Melhor Não Contar, que é um livro, para mim, assim, foi muito provocativo. É um livro que ela sofre um abuso ainda criança, assim, no comecinho da adolescência, do padrasto. E ela nunca consegue contar isso para a mãe dela. E para todas as pessoas que ela contava, as pessoas diziam, é melhor não contar. E ela perde a mãe muito jovem, a mãe morre de câncer, ela tinha 20 e poucos anos. E ela passou a vida com isso, assim, que ela não contou. E ela escrevia muitos diários. E numa dessas coisas que ela fez para tentar se curar desse abismo que esse abuso deixou nela, disseram para ela, olha, você escreve uma carta, vai num túmulo X, no lugar Y, em Paris. Achei chique, queria ter essa possibilidade de poder me vingar assim em Paris, mas, né, enfim. E aí ela vai e enterra essa carta nesse lugar, assim, um túmulo X, e aí ela fica pensando, ela fala, isso tem o mesmo efeito de não contar, isso tem o mesmo efeito de escrever num diário e trancar ele, ou escrever e contar essa história tem o efeito oposto. E aí finalmente é isso, ela decide publicar esse livro em diálogo com os diários da mãe que ela encontra, em diálogo com essa mãe já morta e tal. E aí você falou disso, né? O quanto que é possível esconder e o quanto que se desvela à medida que se escreve, que se publica. Você está tentando esconder ou você está tentando mostrar? Acho que eu estou tentando. Muito bom. Acho que eu estou tentando alguma coisa que eu não sei ainda. Eu até me pego às vezes pensando assim que meus livros, eles funcionam, parece uma espécie de uma margem, sabe? Parece que eu quero pegar alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que é. Parece que quanto mais eu vou atrás da coisa, mais a coisa foge. E parece que os livros vão se tornando... Desejo. Exatamente. Lacan. Um beijo, Lacan. E aí é justamente esse desejo, né? De catar alguma coisa. E eu sinto que os livros ficam sempre na margem ali, tem alguma coisa que eu quero e parece um calendoscópio, porque você não entende exatamente para onde está indo, mas é porque tem uma busca e eu não sei ainda qual é essa busca, mas estamos aí, na procura. Você falou da Tatiana Salem Levy, eu li recentemente dela o Vista Chinesa, Sim. que também é de uma amiga que sofre um abuso, correndo, né, e ela é estuprada num parque. No fim do dia, ela estava correndo, né? Uma coisa que todo mundo hoje faz, né? Tem muitos corredores, inclusive. E é muito louco isso, né? A gente vê a potência que ela escrever 2 livros. Porque quando eu falo, gente... Eu fico pensando que quando ela escreveu o da amiga, ela queria contar a história dela, mas ela não conseguiu. Então ela usou a história da amiga, ficcionalizou para poder falar do tema, assim. O quanto que foi trabalhoso para ela conseguir chegar nesse lugar de falar, eu fui abusada pelo meu padrasto. E ela narra um encontro com o padrasto, ela confronta ele no livro. Tipo, não vim aqui falar do livro da Tatiana, mas não é isso. Mas eu acho interessante falar. Né? Vim entrevistar a Macabé, então aqui falando do livro da Tatiana. Mas as músicas são parecidas. Né? Sim, são muito parecidas. E é isso, eu acho que ela precisou de 2 livros para conseguir contar disso, assim, para conseguir nomear o que aconteceu com ela. E uma vida inteira, né? Assim, não foi só 2 livros, foi uma vida inteira para contar isso. Desculpa, te interrompi. Não, era só isso mesmo. Eu fiz esse gancho junto com a resposta do Lucas. Acho que fica de dica aí também, quem quiser conhecer os livros da Tatiana, é muito legal. Lucas, você podia ler alguma coisa pra gente, para o pessoal entender um pouco o que a gente está falando aqui? Dá para ter uma noção de como que é a sua poesia, como que é essa forma de falar? O meu livro, embora seja poeta, me coloco como poeta, nem todos têm poesia, né? Nem todo poema tem poesia. Eu vou ler um mais tranquilinho, talvez. Eu não coloco títulos, tá? Eu não gosto, não consigo colocar títulos em poemas. Corpos habitados por fezes,
para nomear a loucura. Tiram os dentes, as vestes, a moradia, os filhos, a fala, a alegria. Enterram vivos. Biopolítica do massacre. Estado ou tirania? Uou, uma salva de palmas. Ele é mais um, né? Não, por favor, eu ia falar nossa, não veio um poeminha. E assim, eu só queria corrigir. Você falou que não tem poesia, tem muita. Acho que pode não ter rima, mas poesia tem. Depois ele põe uma batida aí, você faz a rima. Os meus poemas não rimam, nenhum. E são poemas. Faz com rima, não sai nada. Vamos lá. A chuva de lingeries e maquiagens do quintal. O urro chicoteando os azulejos, as pernas, a performance. Tuas mãos espremendo minha carótida, rasgando meu vestido, meu abismo. A vista pousando no susto do animal acuado. O cheiro do feijão cozido, feito aroma nas papilas secas. Eu só brincava de ser menino. Cantarolando, e o corpo menino foi exorcizado pelo meu papai. Uou. Mais um. Isso aqui bem bastante. O corpo casco revestido de fezes para manter longe as punições. O feto, pedaço de abuso fertilizado entre as vísceras. Sonha, menina, com carne viscosa entre os dentes, enquanto cospe os pelos do rato que escolheu para gengivar. Uma filha que nunca vira, a promessa de um futuro maravilhoso. Choque, choque, choque. Sueli, sua puta, vai dar de novo? Uou! Tem um poema seu que fala: tecido, pus, cartilagem, vômito, putrefação. Né? Você tem essas palavras. Você escolhe esteticamente a decomposição como uma forma de linguagem. Né? Eu queria entender um pouco isso. Assim. Ele é um livro, primeiro que ele passou por vários movimentos. Quando eu pensei nele, eu tinha pensado... Dissecando um pouco. Literalmente. Porque é um livro que quando eu comecei lá, fazendo uma oficina com a Euler, eu tinha pensado em fazer um livro sobre o amor e o capitalismo. Juntar essas duas coisas e soltar a poesia no meio ali. E aí, quando eu fui escrevendo, foi vindo as ideias e aí vinha uma coisa muito visceral, assim, não só na escrita, como literalmente as vísceras foram aparecendo. E aí eu achei muito interessante, e aí eu nomeei o livro de vísceras. Aí fiz ele, montei ele, tava mais ou menos pronto, assim, e aí eu tenho mania de pesquisar as coisas. E aí quando eu pesquisei, naquela semana tinha saído um livro chamado Vísceras. E aí eu fui olhar, era a mesma forma, o livro era dividido, os capítulos eram vísceras. Eu falei, gente, não é possível, ela já lançou. Se eu for lançar, Quem que é? ela saiu pela Patuar, não lembro o nome da autora agora. Eu lembro desse nome também, não estou lembrando da autora, mas eu lembro Mas desse nome. saiu. Aí foi bem na semana que eu tinha terminado o livro. Falei, bom, ela já está com o livro aí publicado, todo mundo comprando. Agora, se eu for sair, lógico que eu não vou ter tamanho, a proporção dela, mas pode ser que alguém ligue e fale, nossa, tá muito igual, tá copiando, né? E aí eu deixei o livro de stand-by, coloquei ele na gaveta e falei, fica aí, e abandonei ele lá. E aí mandei para alguns amigos, meus leitores betas, e falei assim, o que vocês acham? Porque eu tô odiando o livro, acho que eu peguei raiva, porque, tipo assim, eu vou ter que repensar todo o livro, porque agora não dá mais para ser isso. E aí eles falaram, não, tá bom, tenta, e aí eu deixei um tempo lá, que a minha escrita ela é meio Deixou secando. É uma decantação. Eu escrevo e deixo, eu não leio mais. E depois de uns 3 meses eu peguei o livro, comecei a ler, eu fui catando algumas palavras ali no meio, e fui montando alguns nomes, e aí apareceu esse nome, Gritos Noturnos, e eu falei, nossa, interessante, gostei do nome, acho que tem a força que talvez o Vísceras tivesse, e aí eu tive que refazer todo o livro, reestruturar, mudar o nome dos capítulos, dividir de outra forma, tentar agrupar, e aí mandei para a editora, estava com a chamada aberta, e eles aceitaram no dia seguinte. Ela mandou mensagem, falou, olha, eu gostei, as ilustrações são suas, como que é, tarará. Aí a gente começou a conversar e eles publicaram. Nem lembro mais qual era o
Falou tudo. Sobre essa escolha estética, né, da dissecação, da putrefação, como... eu ia te falar sobre o corpo também. Eu sinto que é um livro muito corporal, assim. Você falou que quando você estava lendo um dos contos da Betânia, você sentia, né, o corpo mexer, assim, e que você gosta dessa literatura que provoca não só, né, assim, a subjetividade, mas que chega no corpo, né? Então, e eu especialmente, assim, é um tema que eu pesquiso muito e eu gosto, né, isso, acho que a gente falou bastante do livro da Tatiana, que é um livro que vem desse lugar, eu acho que a tua literatura vem muito desse lugar, isso é muito corporal, o corpo está presente, né, em quase todos os textos, assim, seja nesse estado de decomposição, seja num estado mais de... eu esqueci a palavra que a gente usa quando a gente quer dizer que, né, a gente está falando de fezes e de urina e de vísceras e coisa e tal, mas e você está dizendo disso, mas você também está dizendo de um corpo que está teimando muito para existir ali, mesmo que em restos. Escatológico, obrigado. Nossa, assim, tinha um branco na minha cabeça. Não ia vir nunca. Escatológico. Então, queria saber, assim, te ouvir um pouco mais sobre isso, assim, sobre essas escolhas e como é que se deu esse processo também, assim, dessa escrita a partir do corpo, assim, o quanto que você colocou do teu corpo nas poesias. Olha, eu tenho uma obsessão com um tema, né? Tem autor que fala que escreve meio geral e tem alguns que seguem um tema, fica meio ficcionado. E o meu, para mim, é o corpo. Acho que toda sensação, toda experimentação que a gente tem na vida, ela vem do corpo, ela passa pelo corpo. Seja alegria, tristeza, raiva, tudo que você vai fazer, ela necessariamente vai passar de alguma forma pelo corpo. Mesmo que a gente não entenda ou não se perceba, o corpo está agindo a todo momento, está demonstrando a todo momento. Então, para mim, o corpo é sempre o meu objeto que eu estou seguindo, que eu estou atrás, e como esse corpo ama, como esse corpo deseja, como esse corpo expulsa. O corpo, para mim, ele é. Literalmente, ele é. E a partir dele vem a escrita, vem a literatura, vem o desejo, vem a pulsão, vem a raiva, vem tudo através do corpo. Então, que tem um poema que eu coloco, né, que eu quero te amar pelo baço, né? Eu quero te amar pelo avesso, eu não quero esse amor bonitinho e ilusório e fantasioso, né? Eu quero te amar pelo real, pelo aquilo que você é. Eu quero. Eu tô muito cansada da realidade. Abraço vem por causa do passo, né? Não, tô brincando. Ô, Lucas, você é filósofo também e também psicanalista, né? Quanto que tentar entender dessa outra forma, né? Além da literatura tradicional, né? Literatura ficcional, não só ficcional, autoficcional também, mas quanto que esses outros elementos te fazem enquanto escritor também, que você consegue se somar e somar também a literatura aos seus outros ofícios, assim, a sua outra forma de ver a vida? Onde tem o Foucault fala, né, que é um dos últimos livros dele, que a filosofia é um modo de vida, né? A gente tem que viver como... A filosofia não é uma matéria que você estuda lá na escola, né? Ela é um modo de vida para ser aplicado e viver a filosofia no seu dia a dia. Eu acho que, para mim, a poesia toma um pouco esse lugar de... Eu não quero só escrever a poesia, eu quero viver a poesia no meu dia a dia, tentar exprimir ao máximo ela no meu dia a dia. E na escrita também, como vai para o outro, né? O livro não é mais meu, ele é do outro, o outro vai possuir, tomar posse dele, reinventar e despir o livro e se vestir dentro do livro da forma, por meio das vivências, né? Eu posso escrever uma vivência nítida minha aqui, mas a pessoa vai ler, vai observar e ela vai captar de uma outra forma isso, né? Então, eu acho que esse é o bonito da literatura, que é esse movimento de se ver, de se repensar, de se espelhar ali dentro da experiência do outro. E se eu conseguir que a pessoa pense um pouco, ela reflita, ela pare, ela observe
e comece a repensar algumas coisas, eu já fico muito feliz. Porque você pode ler o livro de uma forma muito superficial e, tipo, entendi, achei bacana, ou você pode retomar ele, que nem muitas pessoas fazem, e eu gosto muito quando as pessoas falam isso de, assim, o seu livro é um livro que eu preciso ler e reler, e reler, e reler, como se fosse uma sessão de terapia. Então, um retorno para si mesmo. E aí não é mais o Lucas ou a Macabeia, é o encontro do leitor com as suas experiências, e eles vão se costurando ao livro, e se vendo, se imaginando. Tem pessoas que falaram para mim, nossa, foi muito dolorido porque me trouxe lembranças que eu não queria. Você mexia em lugares que estavam aquietados ali, e aí suscitou, né? A poesia, ela tem isso, né? Eu acho que esse universo, ele funciona muito bem. Eu acredito que todos os profissionais que não são da área da literatura, lá, médicos, advogados, qualquer profissão, seja tradicional ou não tradicional, quando a pessoa lê poesia, acho que ele encara de um outro jeito. Eu trabalho com direito, né? Sou advogado. Eu acho que se os juízes dessem mais poesias, talvez a gente tivesse mais discernimento de muita coisa. Ou sei lá, às vezes um engenheiro que está trabalhando num lugar muito técnico, muito racional, se ele lesse poesia, talvez ele entendesse. Acho que a poesia ela faz esse caminho inverso também. Acho que ela obriga a gente a sentir, né? Acho que obriga a gente a elaborar. Acho que isso que o Lucas fala, né? De quando a pessoa volta no texto dele, que isso, né, dá um prazer, assim, a pessoa precisa elaborar esse texto. É sobre isso, assim, né? A poesia, ela provoca, ela traz essa provocação, ela te faz uma convocação, né? É muito difícil sair ileso de um poema, né? Se você tá ali, presta atenção, é muito difícil sair ileso dele. Mas eu tenho uma notícia que, assim, é boa, mas não é, porque eu acho que a gente tem que encerrar, mas a parte legal é que a festa continua, então, assim, continua com DJs, tem um monte de coisa, mas, infelizmente, o podcast a gente vai ter que encerrar. Eu queria fazer a última pergunta que o Tadeu elaborou com muito carinho, mas eu vou roubar, porque eu achei ótimo. Por favor. Nem sei o que Ele falou, se você pudesse pedir para alguém ler apenas um verso teu antes de morrer, qual que seria? Nossa, olha impactante esse verso. Eu acho que o poema que abre o livro, eu acho que ele, esses dias, depois que eu publiquei, esses dias que eu fui pensar nele, eu falei, acho que é uma frase, eu acho que eu estou muito nele ali, que é a "Não me caibo". Esse daqui. Eu acho que é isso, acho que eu escrevo porque eu não me caibo, tem momentos de tanta poesia, de tanta pulsão, de tanta reflexão, que eu preciso escrever, e a palavra também já não dá mais conta. E aí a Tati queria muito agradecer a Tati, que ela fez a performance do livro, ficou muito bonita, eu queria muito que vocês assistissem. Estou incentivando ela para ela levar adiante, fazer um monólogo, porque ficou assim, espetacular, assim. Quando eu vi o livro na voz dela, assim, foi fantástico. A gente já quer ver. Quero te agradecer muito. Que bom que você não cabe, porque daí não cabendo você transborda, e transbordando a gente vem parar aqui hoje. Então, que bom. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui no Rabiscos presencial bater esse papo. Com plateia é mais difícil, porque tem reação, então é sempre mais difícil. Mas que delícia que foi, que gostoso. Continue escrevendo sempre. Lucas, quero agradecer enormemente também, agradecer a todo mundo que veio. Ouvi literatura quinta-feira à noite, depois da ediçãozinha também. Mas é muito legal isso, a gente vai ter uma outra edição também do Rabiscos, provavelmente em setembro, agosto. Final de a gente agosto. vai comemorar os 7 anos do Rabiscos, aí a gente não pode revelar ainda, mas é também uma festa bem legal. E eu quero agradecer demais, enormemente, quero agradecer a Kiara, quero agradecer o pessoal da produção, Paulinho, o pessoal que está sempre com a gente, o Paulo, inclusive, é o criador da nossa logo. É verdade, todo o branding é do Paulo Totti. Jéssica, eu quero te agradecer também enormemente. Eu também quero te agradecer. Obrigada, 7 anos. São 7 anos e a gente nem teve a crise dos 7 anos. A gente tá firme. A gente nem brigou ainda. A gente nem brigou, nem vamos brigar. Não, por favor. Não vamos brigar. Quer fechar um na sua estante rapidinho? Vamos fazer. O que tem na sua estante, Lucas? O que você tá lendo? Nossa, agora eu estou lendo a Clarice, o Lustre,
eu estou no momento de voltar. Aí eu comecei a reler a Clarice, o Lustre, acabei de ler a Hilda Hilst, o Júbilo, Memória e alguma coisa. Que mais? Eu tô lendo um da Nós, Boa editora. Os Pés de Scassin. Inclusive leiam. É o da Scholastic Mukasonga? Não. É um novo, da Júlia? Não, ele é um pouquinho mais antigo. Descalço sobre os pedras portuguesas, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome do livro. Mas é muito bonito, meio tipo a Lily Bay, assim, uma escrita dele muito bonita. E do BookTok? Nenhum. Todos esses livros você encontra na livro, igual, pode comprar lá. Sim, Você está vendendo o seu livro também? Como é que tá? Estou com o meu livro aqui à venda. Ó, quem quiser comprar, então, o Lucas está vendendo o seu livro. Ele vai assinar, vai tirar foto. Leiam Poesia Pós-Caldense, sei lá, a gente já está com o livro. E ainda ganha um vinho, tá? Que eu fiz. É verdade. Olha, aí sim, ganhei. ganhzinho ainda. Eu quero agradecer também todo mundo aqui que veio, que ouviu, todo mundo que está ouvindo a gente na gravação. Agradecer toda a equipe da Mia. Eu não vou citar nomes para não ser injusto, porque corre o risco de eu esquecer. Mas vocês são incríveis sempre, então é sempre muito gostoso estar com vocês. Eu amo estar na Mia, eu amo ocupar os espaços, eu amo as provocações que a Mia faz, eu amo a cultura que a Mia se propõe a fazer, e vou defender sempre assim, que a gente esteja nesses lugares e que a gente faça esse tipo de evento e que a cultura aconteça com a participação do público, com intervenções na cidade, nesse corpo da cidade, e que a gente possa sempre penetrar aí nessas festas e ser feliz um pouquinho às quintas-feiras à noite, enfim, seja qual for o dia que seja escolhido. Obrigado, pessoal. Obrigado.